Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma edição das Conversas Animalescas. Hoje o tema escolhido foi bem-estar animal. Bem-estar animal, um tema na moda, não há como fugir, que atualmente estamos a ser completamente bombardeados com estratégias de marketing que tem havido muitas empresas a obter este tipo de certificação. E hoje vamos tentar perceber um bocadinho o que é isto do bem-estar animal. É um tema muito interessante porque, na minha perspectiva, há dois benefícios aqui, que é do produtor e também do consumidor. E porquê que isto é benéfico para ambas as partes? Do ponto de vista do produtor, nós conseguimos, como produtores, mesmo que estas medidas, algumas delas, não tanto a parte da certificação, mas alguma legislação que obriga a ter alguns cuidados a nível do bem-estar, todas estas obrigações, estas certificações, tudo isto ligado ao bem-estar animal, vai-nos garantir essencialmente duas coisas. Vai-nos garantir um produto de maior qualidade e quanto mais qualidade o nosso produto como produtor estiver, mais fácil e mais benéfico para nós é na venda desse produto. E também indiretamente, quanto mais bem-estar, digamos assim, tivermos em alguns aspectos, maioritariamente das vezes, vamos ter mais produção, mais rendimento do animal. Por isso, isto é o lado do produtor que é benéfico. Do lado do consumidor, temos aqui a questão de termos a certeza que ao adquirirmos um produto certificado para bem-estar animal, ele é condicionado a uma série de situações que nos garante que existe ali um tratamento com esses animais que para nós vamos ganhar também do lado da qualidade e também sabemos que o animal foi produzido seguindo umas regras que por norma nos agradam bastante. Ou seja, aqui temos um benefício que vai satisfazer tanto o produtor como o consumidor. Isto é a melhor das situações. Mas afinal de contas, o que é isto, o bem-estar animal? Na minha opinião, ainda existe aqui, a nível de consumidores, alguma imagem deturpada do que é realmente isto do bem-estar animal. Isto também fruto de alguns anos de marketing um bocado mais agressivo, um marketing não muito correto, digamos assim, de certas empresas, e desvalorizou-se o que é o bem-estar animal. Eu pensei em trazer aqui algumas questões, algumas definições mais técnicas sobre o que é isto do bem-estar animal, porque depois, dependendo da literatura que utilizarmos, existem pequenas variações na definição, mas mais correto do que isso, na minha opinião, penso que será percebermos a base das definições, e a base por norma é igual a todas, e há aqui um conjunto de 5 princípios, digamos assim, que nos ajudam a perceber o que é o bem-estar animal. Então vamos lá ver quais são esses 5 princípios. Porque percebendo estes princípios é muito mais fácil percebermos qual é a verdadeira definição de bem-estar animal. Temos aqui o primeiro, que é ausência de fome e de sede. Qual é o objetivo disto? É garantir que os animais tenham acesso à água e alimento na quantidade
desejada, na quantidade própria para cada animal, porque depois estes princípios são princípios básicos a todas as espécies, mas depois temos variações conforme a espécie que estivemos a falar. Hoje vamos falar aqui um bocadinho de maneira geral. Então, a ausência de fome e sede, ou seja, fornecemos uma dieta equilibrada, uma dieta com segurança alimentar, que também é importante para os animais e que essencialmente satisfaça as suas necessidades nutricionais em função da fase produtiva a que o animal estiver. O segundo princípio é livre de dor, ferimentos, ou doenças. Claro que é difícil termos os animais toda a vida completamente livres de dores, ferimentos ou doenças, não é? Como é lógico, acidentes acontecem, há problemas que acontecem, até nós nos acontece e os animais não são a exceção. Mas o princípio base daqui é, primeiro, trabalhar sempre na prevenção e tentar eliminar ao máximo os riscos destas situações aconteçam e, quando acontecer, termos protocolos, temos movimentos de defesa para ajudar o animal de forma rápida e eficaz, ok? Ou seja, prevenção sempre, mas no caso de acontecer, uma atuação eficaz e rápida. O próximo princípio é a ausência de desconforto. Na ausência de desconforto, aqui vamos trabalhar ao máximo as infraestruturas que vamos destinar aos animais, seja um parque para eles terem no exterior, seja estábulos mais confinados, sempre com materiais e também as infraestruturas necessárias, porque dependendo da fase produtiva também pode haver ali necessidade de mais parques, mais divisões, seja qual situação que for, mas sempre para proporcionar uma ausência de desconforto. O quarto princípio é liberdade para expressar o seu comportamento natural. Seja ele qual animal for, tem os seus comportamentos naturais específicos de cada espécie. Não vamos mencionar aqui nenhum em específico, mas para termos bem-estar animal, não podemos privar o animal de fazer esses mecanismos. Por exemplo, uma galinha gosta de ter um ninho para realizar a postura, por exemplo. No caso de jaulas confinadas que não tenham ninhos, por exemplo, estamos a retirar alguma liberdade para ela ter essa liberdade de um comportamento natural, que é ter um ninho para realizar a postura. Isto é um caso entre vários. Todos esses comportamentos já estão previamente analisados e são conhecidos, e então todas as infraestruturas e os espaços que proporcionamos a esses animais para fazermos a produção desses animais, ter sempre em pensamento que devemos ter em atenção essa liberdade para eles conseguirem expressar o seu comportamento natural. E por último, temos ausência de medo ou sofrimento. Esta ausência de medo ou sofrimento tanto é em relação às infraestruturas onde eles estão instalados, ou seja, não havia zonas que o animal não se sente confortável a deslocar,
por exemplo, mas também em relação aos próprios criadores, produtores, proprietários dos animais, que esse tratamento, que, por exemplo, quando um tratador entra dentro das instalações, os animais não se afastem com medo ou receio da reação que o tratador vai ter com eles, ok? Isto são os 5 princípios base que nos vão permitir perceber melhor o bem-estar animal. E como é que isto se faz? Isto depois, porque isto é muito relativo, não é? Digamos assim, existem protocolos para cada espécie, protocolos específicos. Porquê? Porque cada um tem os seus movimentos, cada um tem as suas necessidades, por isso é que é importante haver um protocolo específico para cada espécie e não uma situação geral. No caso das necessidades nutricionais, no caso do número de horas, por exemplo, que eles têm que comer, há aqui um conjunto de situações que são analisadas. As empresas são certificadas por entidades próprias para este efeito, que, digamos assim, pegam no protocolo, dirigem-se à exploração e analisam um conjunto de características. Não vamos falar muito ao pormenor disso aqui hoje. Podemos fazer posteriormente depois um vídeo para algum animal específico, ou quem sabe termos algum convidado nesse sentido, mas é importante sabermos que há uma fiscalização nessas empresas que hoje nos mostram que têm essa certificação, e depois também outro tipo de protocolos, não só com os animais, com os próprios funcionários, porque eles também vão influenciar e muito o bem-estar dos animais que está nessa exploração. Okay? Isto é uma ideia geral que eu gostava que ficasse. Espero que tenham gostado. Já sabem, como sempre, se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, podem deixar um comentário abaixo ou enviar uma mensagem. Fiquem bem e até à próxima.